Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, falando hoje sobre fé e finanças. Vamos então pontuar um trecho muito conhecido da Bíblia, até popularizado, que é Mateus 19, 23, em que Jesus diz lá aos discípulos que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso demonstra que há uma preferência da cristandade, do cristianismo pela pobreza, então? Eu não diria pela pobreza, mas eu diria pelo sentimento que geralmente fomenta a vida do pobre. O pobre é uma pessoa acessível. Ele ouve, ele precisa ouvir. O rico é muito difícil. Pessoas que pastoreiam comunidades de classe média alta sofrem muito. Eles não se dispõem ao serviço, ao trabalho, não gostam de ouvir, eles não se interessam pelo outro. Geralmente são comunidades fechadas em que não há necessidades materiais. Isso impede muito a ação, de fato, do Espírito Santo. Isso eu penso que é inegável. Eu quero citar aqui dois monstros dentro da igreja católica. Gregório Magno, nas suas regras pastorais, ele diz o seguinte, interpretando Paulo, que o pastor, ou o padre, no caso lá, ele devia dizer ao pobre, ao necessitado, com jeito, com cuidado, com carinho, com zelo. O rico, não. Ele usa Paulo e diz assim, ao rico comanda, ao rico manda, ao rico se dirige a ele com autoridade, mandando que ele faça, porque essa é a maneira de o rico andar na linha. Então o sujeito abastado, ele é muito diferente do sujeito que não vive em condições abastadas. John Wesley, que foi aquele grande servo inglês, ele dizia o seguinte, à medida que a riqueza aumenta, diminui-se o fervor do cristão. Então eu não vejo assim dificuldades nisso. Quando nós passamos alguma necessidade, alguma privação, nós ficamos espiritualmente bem melhores. Somos mais humildes, mais carinhosos, sofremos com a necessidade do outro. Ora, quem iria economizar água se não houvesse essa dificuldade hídrica que nós estamos vivendo? Então, olhando por esse lado, Jesus ali, no meu entendimento, ele está dizendo literalmente, o rico, ele terá uma dificuldade muito maior, porque a segurança da riqueza pode impedi-lo de lançar a mão da segurança em Cristo. Não que ele não tenha o seu lugar. Nós vemos pessoas ali, mesmo no Novo Testamento, aquele Nicodemos, segundo os historiadores, a família dele era dona de 10% de todo o estanho do Império Romano. E cristãos, eles foram esfoliados e eles caíram na pobreza. Ele morre lá, possivelmente numa daquelas masmorras nas catacumbas, pobre, mas feliz. Então não é a questão do dinheiro, é o gozo, a segurança que o dinheiro pode produzir. E de fato, em todos nós isso pode acontecer. Eu iria perguntar sobre o voto de pobreza, eu creio que está quase que respondido. Seria esse o fundamento do voto de pobreza? Dentro do Mateus, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que, complementando esta passagem de Jesus, ele conta uma parábola do pobre Lázaro e do rico. E depois que os dois morrem, Jesus diz que ele tem um abismo entre eles. O problema do rico não é a sua riqueza, não é isso. O problema é que a riqueza, se ele deixar, se ele permitir, a riqueza cria um abismo entre ele e as outras pessoas. E mais, o rico tem todas as condições para viver o maior dos mandamentos, que é o amor. A solidariedade, a partilha, ele tem todas as condições para conquistar o céu. Mas agora, se ele não usa dessas condições e se fecha no seu egoísmo, aí é muito difícil, como passar um camelo por um buraco de uma agulha, porque ele está fechado em seu egoísmo. Então, é nessas coisas que Jesus alerta, cuidado, porque você tem todas as condições de amar as pessoas, de ser solidário com elas, e você não faz assim. O voto de pobreza nosso não é uma ideologia da miséria, não é isso. É quase que como querer nos convencer de que, para ser alguém, eu não preciso de muita coisa. Para servir a Deus, eu tenho que estar livre, eu tenho que estar disponível. Eu acho que ele vai nesse sentido. Não é tanto uma pobreza e uma miséria exterior, mas é uma atitude primeiro do coração, de estar sempre disponível a Deus. É aquilo que o pastor falava.
O rico, muitas das vezes, ele se fecha. Ele não ajuda, ele não se abre a Deus, ele não precisa de Deus. Ele só precisa do dinheiro dele. Então é esse fechamento que a riqueza pode provocar. E o voto de pobreza nosso, ele quer alargar o nosso coração, né? Que se for para ser rico, que seja rico de Deus. A propósito, lá, o Senhor Jesus encontra o Zaqueu, e o problema de Zaqueu não era a sua riqueza em si, era o coração, né? Era o coração. E depois de modificado, com certeza Zaqueu foi um sujeito que ajudou as pessoas e deve ter repartido os seus bens, E devolveu. abençoado, devolvido, né? Até o quádruplo. Exato. Então o problema não é a riqueza, mas geralmente com riqueza vem um problema sério. São Francisco falava que o dinheiro é o estrume do demônio. Então tem que tomar muito cuidado. Essa visão não contrastaria bastante aí com a nossa visão, né, o nosso etos social moderno, né, uma sociedade capitalista, uma sociedade que adentrou, né, de uma forma muito forte no mundo do consumo. Né? Essa visão não contrastaria e não chocaria, né, com o nosso etos social hoje, a forma como a nossa sociedade lida com as questões envoltas pelas finanças, pela economia? Acredito que certamente essa condição da sociedade hoje para a religião deve ser um grande desafio, porque a tendência é, com o desenvolvimento de uma economia, as pessoas buscarem uma outra faixa, né? Que é aquele consumo que muitas vezes puxado pelo consumo. Estou consumindo apenas o básico, uma evolução na economia, eu tenho mais poder de compra, agora eu posso passar um pouquinho e além do básico, não estou precisando só do essencial. E partindo desse princípio, isso é quase uma busca interminável, porque quando você passa para a próxima fase, você quer outras condições, agora você tem um veículo, você já quer um veículo diferente porque você adquiriu a condição, como se fosse uma escala, né? Como Maslow coloca na sua pirâmide lá, as necessidades fisiológicas, básicas, depois o conforto, como se fosse uma escala, e eu acredito que isso já está muito presente e forte na sociedade. Eu acho muito difícil mudar isso, até porque a própria estrutura, né, da economia, a estrutura que o mundo globalizado está criando, ele é uma estrutura preparada para essas condições, para essas situações. O cuidado que deve se ter, talvez, com esse consumo marginal, né, em excesso, talvez conscientização, mas é uma tendência natural. Evolução da economia, nós percebemos isso claramente no nosso país nos últimos anos. A evolução de uma determinada classe, o que ela busca agora, o que ela está querendo consumir, isso tem uma relação com essa mudança de status. Ela quer mudar, isso a grande maioria da sociedade pensa dessa forma. De fato, dentro disso que o Walter disse, eu acho que aí eu tenho uma preocupação enorme, porque esse sistema, esse modelo econômico neoliberal, ele está fadado ao fracasso, né? Hoje esbarra numa questão ecológica muito importante, porque se nós continuarmos nessa ideologia de crescimento econômico e de consumo, nós precisaríamos, segundo os ecologistas, de 3 planetas Terra. Um para morar, outro para explorar e consumir os recursos naturais e o outro planeta para colocar o nosso lixo. Então, não dá. Esse sistema econômico, esse modelo econômico não dá mais, porque ele esbarra numa questão ecológica gravíssima. Os recursos naturais são recursos esgotáveis, eles têm um fim. E se a gente continuar nessa ideologia de consumir cada vez mais, de ter cada vez mais, de metas de crescimento econômico, a gente está fadado ao fracasso. E sem Deus, não há condições de riqueza e moderação. Riqueza e moderação sem Deus não caminham juntos, jamais conseguirá esse grande feito. Aliás, está lá na Ética Protestante o espírito do capitalismo, até bom a gente pontuar essa questão, porque há uma ideia, né, sobretudo a partir da obra de Weber, de que esse ideal capitalista ele se coaduna bastante com o ethos protestante.
né? Até que ponto, né, e de que forma isso é visto hoje pela comunidade evangélica, no sentido de que essa ideia de acumulação de bens, né? Antes a Igreja Católica praticamente, né, concentrava, né, como se fosse assim, as pessoas não viviam para trabalhar, mas trabalhavam para viver. Não é? E aí, praticamente, o excedente ficava, na verdade, nas mãos da igreja e não necessariamente com a comunidade. De que forma que o senhor vê essa relação hoje, né, e já que há essa dificuldade na riqueza, de se chegar a Deus, até que ponto, então, vale a pena trabalhar para acumular tanto? Hoje nós vivemos o contrário daquilo que se vivia naqueles dias. As pessoas viviam em condições subhumanas. No ano 1000, por exemplo, se morria, a idade lá do povo era 30 anos. E alguns dizem que muitos ficavam felizes por morrer, porque não dava para viver num mundo tão difícil quanto aquele. Hoje a situação nossa é diferente, estamos todos obesos, nós estamos comendo muito mais, nós temos muito mais do que nós precisamos. Então a situação nossa é o inverso daquilo que nós vemos lá naquele contexto protestante. Ali, entendo eu, era preciso de fato um trabalho voltado para as questões de trabalho, melhoria de vida, economia e educação, que foram os pilares ali em Genebra, de Calvino e outras regiões mais. Mas isso precisa ser moderado. Então, naquele contexto, aquilo ali estava perfeito. Porém, no nosso contexto hoje, isso já passou do limite, concordando aqui com o Frei Marcelo, é grave a situação. Tá certo, eu agradeço a participação dos nossos convidados. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa, né? Teríamos com certeza muito mais a tratar, mas a gente tem a questão do tempo, que também é uma questão econômica, a gente tem que economizar o tempo também, não é isso? E aí a gente vai deixar aberto, né, para que vocês participem de outros programas. Agradeço, né, a participação do Frei Marcelo, pastor Manuel Sabino, também ao Walter, nosso administrador especialista, né, em finanças, que participou do programa de hoje. Muito obrigado. Por hoje, então, é só. Você também assiste aqui ao programa Ciência e Fé no canal da TV Univale, no YouTube. Então, vá lá, confira este e outros programas Ciência e Fé, sempre colocando o conhecimento científico e religioso lado a lado aqui na TV Univale. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.